Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. O abastecimento de energia elétrica já não é mais o mesmo. A tecnologia tem modernizado o setor, trazendo inovações tanto para as distribuidoras quanto para o cliente. Esse episódio aqui é um oferecimento da Enel e hoje a gente conversa com Darcio Dias, responsável pela área de manutenção da empresa em São Paulo. Ele conta pra gente ali o que tá rolando de novo nessa área e como isso impacta você. Bora lá pro papo. A gente conversa agora com Darcio Dias, que é responsável pela área de manutenção da Enel em São Paulo. E aí, Darcio, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast. Muito obrigado. Boa tarde. Ô, Darcio, é muito comum a gente, quando tá falando de energia elétrica, abastecimento, a gente já pensa em coisas que não são muito novas, né? Aquela coisa dos postes, da fiação, os medidores. Quanta gente já não tem problema com medidor de energia também. Mas tem uma digitalização rolando na rede elétrica, já faz um tempo que esse processo está acontecendo, o que mostra que esse setor está se atualizando, mas a gente acaba não entendendo, não enxerga isso no dia a dia. Então eu queria que você começasse explicando pra gente exatamente isso, né? O que é quando a gente está falando de digitalização de rede elétrica, o que exatamente está acontecendo em toda essa infraestrutura aí? Bom, realmente, eu já estou há algum tempo trabalhando no setor e vejo uma evolução muito grande acontecendo nesse sentido, né? Principalmente nos últimos 5 anos, com a chegada da Enel, houve um aumento expressivo nos investimentos em tecnologias justamente para digitalizar as nossas redes. Eu vou citar aqui alguns exemplos daquilo que a gente faz no dia a dia e que a gente já consegue entender e perceber um pouco mais o que está acontecendo. Hoje, em São Paulo, por exemplo, a gente dispõe de 10 mil equipamentos telecontrolados, ou seja, eu consigo fazer manobras, consigo detectar o nível de carga dele, tudo remotamente, do meu centro de operações, sem que haja necessidade de enviar uma equipe para fazer essas leituras. Esses equipamentos permitem que eu consiga introduzir uma lógica, uma inteligência no meu sistema de operação que ele faz manobras de forma automática sem a necessidade de eu enviar um recurso e de uma forma muito mais rápida, né? Então, hoje eu tenho 10 mil sensores na minha rede me mandando sinais a cada minuto. Todo minuto eles me mandam um sinal dizendo como que está aquele ponto da rede, se a carga está ok ou não. Esse é um dos exemplos daquilo que a gente faz, né? Hoje 100% das subestações da Enel já são digitalizadas, então todos os transformadores das subestações são sensoriados, mandam as informações para a gente, para o nosso centro de operações. Além disso, a gente tem outros equipamentos que também conseguem nos apoiar. São detectores de falta, sensores, né, que definem exatamente o ponto onde o curto-circuito ocorreu, para que eu possa disparar uma equipe exatamente para aquele ponto. A gente tem também sensores que definem quando um fusível desarmou. Então, é muita coisa, muita tecnologia acontecendo ao mesmo tempo e cada vez mais a gente tem investido nisso justamente para conseguir oferecer um serviço de melhor qualidade, né? E Darcio, você é um cara das antigas aí, né? Desde quando a Enel São Paulo ainda nem era Enel. E nessa evolução do setor elétrico aí que você acompanhou, tem muita coisa passando pela automação, né? Muitas pessoas não sabem, mas hoje o funcionamento das redes elétricas já é bastante otimizado por isso, né? Tem muita coisa que já tem procedimentos automatizados, então explica pra gente o que isso significa, o que pode ser automatizado numa rede elétrica de uma cidade tão grande, né, de uma região metropolitana tão grande, e os benefícios disso, né, para a empresa e para o cliente também. Esse é um dos grandes vetores assim, de investimento que a Enel tem, e a gente percebe isso no nosso dia a dia aqui, operando as redes, né? Uma das frentes, por exemplo, você muitas vezes precisaria ter uma quantidade de operadores com uma grande experiência para tomada de algumas decisões. A partir do momento que você tem um sistema que ele consegue coletar a cada minuto, a cada segundo, a cada variação que ocorre em campo, informações em tempo real, e você coloca essa inteligência que esse operador desenvolveu ao longo de décadas ali, conhecendo o tipo de carregamento, qual o tipo de manobra de transferência que ele pode fazer, introduzir essa inteligência, essa lógica dentro do sistema, ele passa a fazer isso para você de uma forma automática. E qual a vantagem de você introduzir isso dentro desses sistemas? Você consegue fazer operações em paralelo, né? No momento, por exemplo, igual São Paulo, que a gente vive dias de chuvas
muito fortes durante o verão, com ventos altíssimos de 100 km por hora, aquilo gera uma simultaneidade de eventos que é o que nos impacta muito inicialmente. Anteriormente, a gente precisaria de um operador, uma experiência, fazendo análise de cada uma das situações para poder fazer as reconfigurações que a rede hoje nos permite. Atualmente, com essa digitalização, com essa automação dos processos e da nossa rede, o sistema faz isso de uma forma automática, sem necessidade de uma análise individual. Então, a gente pensa muito bem quais são as lógicas, quais são os cuidados que precisam ser tomados antes de inserir essa inteligência dentro do nosso sistema e fazemos a inserção. Obviamente, realizamos testes exaustivos para ter certeza que a qualidade está adequada e depois colocamos ele em operação. Mas a grande vantagem é que você ganha em escala, você consegue fazer ações de forma massiva, abrangendo 100% dos seus clientes de uma forma muito rápida. Nossa, naqueles meses de verão, né, de chuva intensa em São Paulo, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, tudo não acontece, então é bom que isso já esteja... todo mundo já saiba como agir, né? E já tem até um sistema que já meio que faz, né, muitos dos procedimentos que antes eram manuais, né? Para vocês terem uma ideia, mais de 8 milhões de clientes do ano de 2022 deixaram de ter uma interrupção pela atuação desses sistemas que eu comentei com você. E já agora, nos primeiros meses de 2023, mais de 3 milhões e 300 também já foram salvos, né? Que a gente costuma chamar assim, deixaram de ter uma interrupção de energia por conta da atuação desses esquemas aí, né? Eu não sei se você consegue desenhar um pouco melhor pra gente o que esses sistemas fazem, porque eu fiquei pensando aqui, né? Eu penso na infraestrutura, aí caiu uma bela chuva ali em São Paulo, uma árvore cai em cima da fiação, não sei, tem interrupção ali da transmissão. Isso é uma coisa que é física, alguém precisa lá, o sistema poderia talvez acionar um time pra dar prioridade, porque a região é mais movimentada, não sei. Mas explica um pouco pra gente melhor, né? Como é que funciona isso, essa operação no dia a dia? E se tem coisas que vocês conseguem fazer só no digital, né? Eu não sei o que seria esse tipo de coisa. Rotear a energia por outro caminho para que não sobrecarregue ali aquela área que tá com problema? Que tipo de coisa você consegue fazer com automação? É exatamente isso. O termo que a gente utiliza é o sistema, a gente chama de self-healing, que é a autorreconfiguração da rede. Mas exatamente rotear por um outro caminho, né? Então, como você comentou, a gente também investe, né, em manter a nossa rede mais robusta, torná-la mais resiliente às condições climáticas que vêm acontecendo. A gente investe bastante num cabo hoje que é protegido, então ele convive melhor com o tema da arborização, mas por vezes um eucalipto de 40 metros cai sobre a nossa rede. Aí Um pouquinho difícil, né? Não tem cabo mais resistente que consiga resistir a essa situação. Então, basicamente, o que a gente tem? Um equipamento de proteção que isola esse ponto do defeito, ou seja, ele está bem próximo de onde caiu essa árvore e desliga a rede. E desliga todos os clientes que estão depois dessa árvore também. Então, fica todo mundo apagado, fica no escuro. Depois, eu tenho um outro sistema que fica à frente do ponto onde a árvore caiu, que fala o seguinte, olha, eu percebi que desligou, a rede perdeu energia, mas o curto-circuito não passou pelo meu ponto. Então ele consegue identificar que o curto-circuito está antes dele. Aí, uma vez que ele detecta isso, ele faz uma operação de abertura e pede para todos os outros equipamentos que estão adjacentes, que têm condição de realimentá-lo, para iniciar a verificação de qual o melhor caminho elétrico para alimentar aquela rede. Uma vez feito toda essa configuração, que entre partida e conclusão tem que levar menos de 3 minutos, o sistema executa a manobra e energiza todo mundo que está depois do trecho onde caiu a árvore, gerando exatamente um novo roteamento, como você comentou, né? E para o trecho onde a árvore caiu, a gente ainda tem alguns detectores de falta, que por algumas vezes a gente não sabe exatamente onde a árvore caiu, a gente depende de um cliente nos acionar. Então o trecho que ainda fica interrompido, que a gente não consegue fazer essa automação com as chaves que ficam nos postes, a gente coloca um detector de falta. Então ele fala assim, olha, o curto-circuito passou por esse ponto, não passou por esse ponto. Então a gente manda a equipe para esse local exatamente e com essa sinalização a gente também já consegue restabelecer mais uma parte dos clientes utilizando esses outros sensores que estão instalados na nossa rede também. Ou seja, não é que nem nos anos 90 que a gente precisava pegar o telefone fixo e discar para a operadora e falar assim, aqui na frente de casa caiu um negócio do poste, né? E parou a energia. O próprio sistema já identifica e já aciona o time e vai automático.
Exatamente. Para esses sistemas que eu comentei com você, hoje a gente tem em torno de 1.900 alimentadores de média tensão em 15 mil volts, 10 mil equipamentos que estão instalados ao longo desses alimentadores. A cada suspiro que esse equipamento tem, a gente consegue receber informação no nosso centro de operações e tomar a melhor decisão. Então, quando há um desligamento, o sistema automaticamente já sabe que aqueles clientes que estão conectados àquela chave estão interrompidos e já começa a pensar em como fazer a autorreconfiguração deles para poder minimizar ou diminuir o trecho de clientes desligados ali, né? E quanto tempo vocês levaram para desenvolver toda essa tecnologia, Darcy? Porque eu lembro que antigamente, quando eu era pequeno, às vezes faltava luz, né? E aí minha mãe sabia o número ali pra discar, pra avisar que não tava, sei lá, né, não tava ligando, e aí tinha que ter em mãos ali o número de instalação do medidor. Hoje, sei lá, acho que ninguém mais sabe disso e tal. Parece que as coisas voltam sozinho, né? Resolve. O que é ligar? Não sei, hoje em dia, ligar, nem sei. Tem um ponto importante aí, pessoal, que a gente ainda vai chegar nessa situação de realmente não precisar ninguém fazer um acionamento desse tipo, né? Mas imagine só, esses transformadores que alimentam nossa residência ali com 110, 220 volts, eles são equipamentos que ainda não têm essa automação, né? Então, esse ponto da rede, a gente ainda precisa do apoio dos clientes para informar. Falar, realmente aqui está faltando energia, a gente precisa que vocês enviem uma equipe para cá, né? Essa é uma parte ainda da nossa rede que ainda vai passar por um processo de automação, né? Que aí a gente vai ter uma visão pontual mesmo de cada um dos clientes, a condição que ele está com de fornecimento de energia para poder avançar. E quando isso vai acontecer? Quando a gente conseguir implementar os smart meterings, né? Hoje a gente já consta com 350 mil smart meterings já atuando na região ali de Perus, Pirituba, que oferecem exatamente essa situação. Então, faltou energia naquele ponto, naquele cliente, a gente já tem condição de confirmar se houve uma falta, uma queda de energia ou não. Se caiu houve uma queda de energia do transformador naquele ponto, a gente também já recebe a informação vindo daquele ponto como ocorrendo uma queda de energia. Então, de fato, ainda hoje a gente precisa do apoio dos nossos clientes para identificar, né, em alguns locais, alguns tipos de falta quando tem queda de energia, tá bom? Mas no futuro, e a gente está construindo esse futuro, como eu comentei, a gente já tem hoje 350 mil clientes que possuem smart metering instalado. O ano de 2023 a gente segue instalando esses equipamentos e para os próximos anos também devemos seguir instalando, mas ainda tem uma caminhada longa até a gente atingir aí os nossos 8 milhões de clientes, né? São 8 milhões de medidores na capital, é isso? Aproximadamente. Não só na capital, na área de concessão da Enel São Paulo, que são 24 municípios, né? São Paulo mais a região metropolitana, ABC e alguns municípios da região oeste. É investimento pesado todos os anos, estão sendo direcionados, boa parte do nosso investimento em redes está exatamente nesse caminho. A Itália, né, a Enel italiana, ela investiu bastante nisso lá no começo dos anos 2000 e viu assim uma evolução muito grande com essa frente e tem investido bastante aqui. E o que é legal, né, ela desenvolveu o medidor aqui no Brasil, né, então o Brasil vai produzir esses medidores que serão instalados aqui em São Paulo. Então é algo que ajuda também a desenvolver a indústria nacional. Acho que é algo que a gente precisa valorizar também. Eu tava vendo o vídeo do projeto piloto da instalação dos medidores inteligentes, né? Na época ainda era só 300 mil, né? Que era o plano para instalar ainda, né? Agora você tá me revelando que já tem 350 mil nesses bairros de São Paulo, né? Na zona norte de São Paulo. Darcy, me explica por que vocês começaram? Curiosidade por esses bairros, tem algum motivo? São bairros mais afastados, né? Do centro ali da cidade de São Paulo. E no final das contas, o que isso muda pro consumidor, né? Tem alguns recursos ali que aparecem no site da Enel nesse vídeo que eu fiquei interessado, queria que você explicasse um pouco mais. Então, a gente escolheu uma região que pudesse realmente cobrir quase que 100% dos clientes que estão naquele trecho, e que a gente tenha diversas realidades diferentes de padrão de rede, tipos de clientes que estão envolvidos na região, e basicamente a gente desenvolveu um primeiro medidor que é um medidor que
a gente mais tem instalado nas nossas redes, mas também são para aqueles clientes que têm um consumo um pouco menor de energia. Então, essas regiões mais afastadas do centro são mais características para esse tipo de situação, né? Então, a decisão foi tomada basicamente com esse sentido, que a gente realmente conseguisse atender uma região completa, que essa região tivesse as características necessárias, onde a gente conseguisse instalar os nossos medidores e ter essa cobertura. Eu fiquei curioso, Darcy, porque hoje em dia é tudo smart, né? Tomada smart, lâmpada smart. Eu tenho até uma rixa aqui porque eu não sou muito bom com esses assistentes, não, né? Com dar comando de voz, pra mim, eu prefiro no botão. Mas como é que funciona o medidor inteligente, né? Que tipo de benefício? Porque eu imagino que não seja só uma coisa da perfumaria, de você ter o negócio ali com o aplicativo. Você consegue fazer coisas mais avançadas, como você mesmo comentou, do controle da rede, saber o que tá acontecendo em cada local. Você consegue explicar um pouquinho melhor pra gente o que muda pro cliente? Sim, eu posso dar alguns exemplos aqui. Então, acho que o primeiro é realmente essa questão do sensoriamento da rede para quem está operando e cuidando da rede. A gente passa a ter uma informação em tempo real, uma informação confiável para alguma tomada de decisão. O cliente, acho que o mais importante, assim, algo que ele vai sentir bastante é que ele vai conseguir ter o acompanhamento do consumo de energia meio que em tempo real, né? Ele vai conseguir verificar, por exemplo, que determinado aparelho gera um consumo excedente. Ele vai conseguir controlar, inclusive, tendo um acompanhamento mais de perto, ele verificando como é que está o consumo de energia dentro do mês e, eventualmente, tomar alguma decisão de segurar um pouco, reduzir o consumo em determinada situação para poder fazer uma gestão melhor do custo da energia dentro do contexto familiar dele. E também, com essa possibilidade de o Smart Metering, ele abre uma situação que a gente não vive hoje no Brasil de outras modalidades tarifárias, por exemplo, né? Então, ele oferece como você consegue medir o consumo horário certinho, por faixas de horas e tal, a gente poderia, por exemplo, ter um incentivo a consumos fora do horário de pico, e com o Smart Metering isso vai ser possível que os clientes tenham isso como benefício também. Tipo uma tarifa variável, assim? Uma tarifa variável, coisas desse tipo, mas é algo que ainda é embrionário, tem que ser bem discutido ainda com o regulador e tal, mas ele permite esse tipo de situação, né? Isso é interessante, porque o próprio iPhone ele tem um recurso no iOS que eu não tenho certeza se aqui no Brasil ele funciona, acredito que não, mas que é muito relevante para os países europeus até. Eu visitei, inclusive, a sede da Enel na Espanha já, numa vez que ela fez uma campanha, chamou um pessoal lá para conhecer. Enfim, a gente viu como é que era a operação, né? E explicaram pra gente que tinha uma particularidade ali dos países, porque agora você vai saber talvez melhor do que eu, mas eu não lembro se era a Alemanha, tinha uma fonte geradora de energia e um outro país tinha uma outra fonte. Então, acontecia uma dinâmica de meio que durante o dia, um país comprava tudo que tinha do outro, e aí durante a noite ele fornecia de volta, por conta do custo de produção, né? Este país que comprava de dia provavelmente tinha alguma usina, não sei exatamente ali o que ele usava para produzir durante o dia, era mais caro, poluidora provavelmente, e durante a noite ele conseguia devolver. Enfim, eu não lembro detalhes ali do sistema, né? Que é meio fora da minha área, mas pensando aqui num micro de ter isso dentro da residência, o medidor inteligente, né? Eu fico imaginando, por exemplo, essa dinâmica com quem tem um painel solar, talvez, ou dependendo da regulação também, como você disse, estimular você a fazer uso nos horários que é mais barato. Sim, sem dúvida ele habilita esse tipo de situação, sim, né? Por exemplo, hoje o papel da distribuidora, né, pelo próprio nome, é distribuir a energia. A gente percebe cada vez mais o crescimento da geração distribuída. A geração distribuída faz com que o cliente, por vezes, ele passa a ser o fornecedor de energia. Ele passa a injetar energia na rede da Enel. E isso vai trazer uma complexidade, ainda a gente aqui no Brasil está num estágio ainda embrionário também, mas vai trazer uma complexidade diferente para o setor. A gente vai passar a fazer a gestão não mais no único sentido, né? O sentido de fluxo de energia. Ela vai ter um fluxo que a cada momento, cada tipo de cliente pode sofrer uma alteração. Os painéis solares alimentando a nossa rede, de repente passa uma nuvem grande ali, pode impactar o fornecimento de energia daquela determinada região. Então são situações que esse tipo de tecnologia, a digitalização está trazendo para nós, né? E que certamente também vão trazer uma complexidade importante
importante para quem opera, quem cuida dessa rede. E nisso a Enel tem investido bastante em pesquisa, desenvolvimento, experiência que tem na Europa, justamente para nos próximos anos a gente estar preparado para essa realidade que deve acontecer aí. Não tem para onde a gente fugir. Isso de fato vai acontecer e a gente precisa estar preparado para isso, né? Você comentou que o medidor, ele foi desenvolvido no Brasil, né, Darcio? Como é que foi esse projeto? Você chegou a acompanhar? Quanto tempo demorou? A tecnologia é 100% da Enel? Como é que funcionou o desenvolvimento desse medidor inteligente? Então, o projeto é da Enel. O projeto é da Enel, o know-how do projeto, tudo, parte de engenharia, tudo foi desenvolvido pela engenharia da Enel. E os fornecedores foram desenvolvidos localmente, né? Tem uma equipe dedicada a fazer esse tipo de desenvolvimento, uma equipe que trabalha ali dentro da área de engenharia e desenvolvimento da Enel para tratar isso. Eu não tenho detalhes de qual o tempo que levou para ter os primeiros lotes, tudo, mas em cerca de 14, 15 meses, 20 meses aí a gente já estava com um lote já começando a ser instalado ali em alguns locais, né? Ah, legal, porque a própria Enel já tem muitos bilhões de medidores, né, na Europa também. Então, legal que teve essa tecnologia desenvolvida com, né, parcerias nacionais aí. Bom, e nessa parte da automação, a gente tá vendo várias empresas de tecnologia demitindo. Teve uma Big Tech semana passada mesmo que anunciou uma onda de demissões ali por conta da inteligência artificial, né? Que estaria assumindo o trabalho das pessoas no dia a dia. Então, também fico curioso com essa parte da automação, porque vai mexer, obviamente, na estrutura, no funcionamento da empresa. Como é que ficam ali os profissionais, os eletricistas? Como é que integra, né, esses profissionais com essas tecnologias? Como é que funciona essa situação toda? Então, nesse momento, a gente tem investido bastante em habilitar os nossos profissionais a essa nova realidade, né? Então, hoje os nossos eletricistas, por exemplo, eles já são capazes de oferecer manutenção adequada, manutenção com qualidade desses 10 mil equipamentos que a gente instalou para fazer automação das redes, por exemplo, né? Então, eles são equipamentos que demandam uma manutenção preventiva. Hoje o eletricista faz intervenções, inclusive utilizando laptops para baixar o software, instalar a curva de proteção. Então, a gente está investindo na capacitação e habilitação do profissional, que está ficando cada vez mais especializado nesse tipo de manutenção, para conseguir suprir essa necessidade, porque são 10 mil equipamentos que vão fazer essas manobras. Depois eu tenho lá mais 2 mil sensores de falta, outros 2 mil sensores de fusíveis. Depois, para cada transformador que eu tiver instalado na rede de distribuição, com os seus 50, 60 medidores inteligentes que terão embaixo, mas cada um deles tem um ponto de concentração de medição. Toda essa infraestrutura também vai precisar de manutenção. Então, a gente tem investido bastante em habilitar, especializar nossas equipes para poderem ter esse tipo de capacitação e estar atualizada para o futuro que está chegando, né? E você tem visto outras tecnologias nesse setor elétrico, Darcy? Porque, assim, em 20 minutos de conversa, aprendi um monte de coisa. Você falou do sensoramento remoto ali, da automação, né? Que agora você consegue ter um panorama da rede elétrica e conseguir agir até de uma forma mais ativa e mais rápida, né? Porque você não precisa de processos manuais. Tem mais alguma coisa que você tá vendo e que você tá gostando e que você quer ver sendo desenvolvido no Brasil? Então, o que a gente percebe assim, na nossa operação, além todo esse tema agora de automação, de sensoriamento de rede que a gente está colocando, chaves que atuam de forma automática, as tomadas de decisão hoje em dia são todas baseadas em dados, né? Então, hoje a Enel é uma empresa data-driven, ela utiliza os dados para a tomada de decisão. Então, hoje, na nossa operação do dia a dia, a gente tem mais de 90 dashboards que estão ali coletando informações em tempo real, que nos ajudam a fazer projeções daquilo que vai acontecer no próximo verão, que nos ajuda a sinalizar quais são as ações que a gente precisa tomar para tornar a nossa operação mais eficiente. Então, acho que esse é um mundo, uma evolução que a gente percebe nos últimos anos também no setor, que traz assim, um avanço muito importante no sentido de ser eficiente naquilo que a gente está fazendo, né? Cada recurso, cada real empregado está sendo empregado por um motivo, né? Então, você olha, os dados direcionam você para aquele, olha, você precisa investir nesse tipo de manutenção, você precisa antecipar a entrada dessas equipes
equipes porque vai chegar uma chuva mais forte nesse horário. Essa equipe precisa migrar para outra região porque ali começou a ventar. Então são coisas que no nosso dia a dia têm se tornado cada vez mais presentes, né? Essas tecnologias de dados, e nos ajudado a direcionar esforços, a nossa inteligência de manutenção e, como eu comentei, de uma forma massiva, né? Você depende muito menos de uma pessoa exclusiva que tem autoconhecimento para fazer aquela atividade. Quando você consegue colocar isso e disseminar essa informação, você acaba democratizando aquela informação para outras pessoas também tomarem a decisão e tomarem a decisão de forma assertiva, né? Acho que essa é uma evolução grande em todas as operações, mesmo naquilo que a gente não possui sensoriamento, não possui dados, como eu comentei com vocês, essas chaves que a cada suspiro me manda uma informação. Nem tudo é dessa forma, mas a gente consegue coletar dados importantes que nos direcionam aí no dia a dia. Acho que essa é uma evolução, uma transformação importante, né? E a Enel tem investido também, por exemplo, em alguns outros tipos de tecnologia. Por exemplo, criar um gêmeo digital da nossa rede. Na parte de alta tensão, por exemplo, a gente já faz inspeções heliportadas, onde os helicópteros são equipados com câmeras especiais que conseguem coletar as imagens das nossas redes e conseguem identificar se temos algum tipo de anomalia naquela rede pelas imagens de alta resolução. O técnico consegue dar um zoom e identifica, o isolador aqui está precisando de passar por uma manutenção. Ele classifica distanciamento de uma árvore por uma linha de transmissão em níveis diferentes. Então, o nível 1 é uma árvore que está a 2 metros da rede, o nível 5 é uma árvore que está a 3 metros da rede, né? Então, a gente consegue, com essa parte de tecnologia, a gente cria esse gêmeo digital da nossa rede e aí conseguimos de uma forma muito mais objetiva, por exemplo, você definir qual o seu orçamento para conseguir manter aquela rede de uma forma muito mais assertiva, né? Então, vocês estão usando basicamente inteligência artificial para lidar com essa quantidade muito grande de dados, que só vai aumentar, né? Porque, à medida que vocês expandirem essa rede de medidores inteligentes, ainda vai ter mais dados vindo da ponta, né? Da casa do consumidor até a rede da Enel. Então, para processar e analisar tudo isso, você precisa de uma tecnologia bem avançada. E inteligência artificial é algo que a gente está falando toda semana, né? De repente, todo mundo está investindo bastante nisso. Sim, sem dúvida. A gente também segue fazendo investimentos nesse sentido, como eu comentei, essa coleta de imagens e depois tudo isso, ensinar a inteligência artificial, identificar o poste que tem um risco de queda, o poste que precisa ser substituído daqui a 6 meses e aquele que precisa ser substituído amanhã, né? Legal. A conexão que tem um padrão diferente. Então, esses todos são projetos aí de coisas que a gente vem pensando em desenvolver. E tem coisas que já estão mais no nosso dia a dia. Hoje a gente já tem realidades, por exemplo, de etapas importantes que, para garantir a segurança do eletricista fazendo a operação em campo, que o eletricista tira uma foto e por essa foto o sistema identifica se a foto que ele tirou está ok ou não, né, para ele poder seguir fazendo as outras atividades, né? Então a gente tem um controle de qualidade automático acontecendo no dia a dia, né? Após a conclusão dessas atividades, o sistema processa isso e fala, poxa, o Darcy fez uma atividade com qualidade, ele cumpriu exatamente aquelas etapas ou não. E aí, não cumprindo, obviamente, a gente conversa com a equipe, entende o ponto, orienta, dá um treinamento complementar para que ela realmente esteja fazendo as atividades respeitando os pontos ali, né? E você tem ideia de como eles treinam essa IA, Darcy? Porque, sei lá, né, quando a gente tá fazendo preenchendo o formulário, né, e tem aquele não sou um robô, aí você vai lá e classifica um carro, né, uma placa de carro, você classifica quais fotos tem uma motocicleta e tal. Agora, nunca vi a gente treinando uma IA pra detectar se um poste pode cair amanhã ou daqui a 6 meses. É algo bem específico, né? Sim, aí realmente eu não tenho detalhe de como está sendo feito, mas tem gente, assim, os melhores engenheiros com o melhor conhecimento, e aí tem um trabalho importante mesmo, de olhar cada imagem, ajudar a classificar, e aí tem que ter uma repetição daquelas imagens para o sistema conseguir aprender que aquela é uma realidade que vai ter que ser tratada no dia seguinte, aquela outra realidade vai ter que ser tratada daqui a 6 meses, então é um desafio, né? Mas acho que é um caminho, uma trilha que a gente tem procurado se desenvolver nesse sentido aí. Eu fico imaginando a IA observando a inclinação do poste e quantos graus a mais ele inclinou ao longo do ano, e ele calcula, então vai demorar ali pelo menos uns 5 anos para cair, vamos priorizar aquele outro ali que tá mais tombado. O solo daquela região deve ser mais arenoso, então a gente tem que priorizar o que vai, né, ele pode cair mais rápido, enfim, deve ser bem louco isso aí também. Mas
Mas é um trabalho, certamente, que vai trazer uma qualidade e uma assertividade naquilo que a gente precisa fazer muito grande, né? Óbvio que ainda está em desenvolvimento, mas se você for parar para pensar, não é impossível a gente, por exemplo, com a taxa de crescimento de uma árvore, você conseguir estimar isso, né? A árvore foi podada, está a 1,5 metro da rede, poxa, aquele tipo de palmeira tem uma taxa de crescimento X ao ano para aquele tipo de região, né? Certamente a gente consegue criar bases de dados para nos levar a esse tipo de conclusão. E aí a consequência é que você tem uma manutenção mais preventiva, imagino, né? Você não tem que esperar acontecer o acidente para daí interromper o fornecimento de energia e aí mandar o técnico lá. Você já consegue estar acompanhando isso de forma automatizada e de repente uma luzinha vermelha acende ali em algum lugar e aciona um time para ir lá fazer a manutenção. Mas já que a gente tá falando de árvore, vou fazer um gancho aqui um pouquinho, talvez um pouco forçado, não sei. Mas eu falei mais cedo, né, sobre a questão da geração de energia, a gente estava falando dos horários e que isso está sempre muito ligado ao tipo de usina ou de fornecimento de geração que você tem em determinados horários. Um horário que tem maior consumo, geralmente o país tem que acionar mais unidades geradoras ali, nem sempre são as unidades mais sustentáveis, enfim, aí é mais complexo, né, a infra toda. Mas queria saber, assim, de uma forma mais para a Enel, quais são as iniciativas assim, um pouco de sustentabilidade, né? O que a Enel tem feito nessa área? Então, a Enel, ela tem como uma visão clara ajudar de forma global esse movimento de transição energética, né? De reduzir aos poucos, eliminando o uso de combustíveis fósseis e realmente investir e utilizar energias renováveis que não dependem aí de queima de um combustível, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ela tem o programa dela de eliminação dentro da planta da matriz energética que ela controla, de eliminar e introduzir 100% de energia renovável nas operações da Enel e também ajudar nas soluções, por exemplo, de mobilidade elétrica, de estar participando de desenvolvimentos, parcerias. Ela tem a Enel X Way, que justamente trabalha nesse sentido de oferecer soluções do grupo para empresas, para cidades, de como vai ajustar a infraestrutura e estar preparada para esse momento de transição energética, que aí sim a gente está falando de tornar os negócios mais sustentáveis do ponto de vista mesmo de garantir que o mundo consiga reduzir essas emissões, consiga reduzir o aquecimento global e a gente volte a ter uma condição melhor, uma perspectiva melhor de vida para o futuro, para as próximas gerações, né? A gente faz muita ação assim junto a comunidades de orientação sobre consumo de energia consciente. A gente faz a eficiência energética, então faz substituição de lâmpadas nas comunidades, eventualmente geladeiras que têm um consumo muito elevado, a gente vai substituir nas comunidades, procura ter uma aproximação muito grande dentro dessas comunidades para apoiar, por exemplo, o desenvolvimento de empreendedores dentro das comunidades. A gente tem, por exemplo, redes de grupos de mulheres, por exemplo, que produzem mochilas, que produzem maletas de ferramenta utilizando os uniformes antigos dos nossos operacionais. Tem o EcoEnel, onde a pessoa pega produtos recicláveis e consegue abater esse produto da sua conta de energia. Então, tem uma série de iniciativas da área de sustentabilidade que a Enel vem investindo, que acho que apoia a comunidade como um todo, assim, na sua realidade, a enxergar a energia elétrica de uma forma diferente, ter um consumo consciente, saber as consequências que um consumo desordenado pode trazer para o mundo, oferece essas alternativas de como reaproveitar os materiais, os uniformes antigos, serem reaproveitados para a construção de bolsas e outras coisas que a gente produz com os nossos uniformes antigos, assim, que já foram descartados, né? E essa questão do EcoEnel também acho que é bem legal, né? Que a pessoa consegue abater da sua conta aquilo que ela conseguiu vender ali como material reciclável, né? Tem alguns pontos ali, reverte isso para sua conta. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mombilon e @Paulo Riga. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, com edição do Ariel Libório e sonorização da Raquel Igni, e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau.